A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe você ricamente, que tudo te vá bem, que o Senhor Jesus esteja abençoando a você, a sua casa e tudo aquilo que te pertence, a qual Ele te deu. Amém? Que o Senhor Jesus Ele seja sempre na nossa vida o centro de todas as coisas, que Ele seja sempre o motivo e a razão, da nossa vida, da nossa existência. Amém? Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto, na verdade é uma denúncia, mais uma artimanha do inimigo, mais uma cilada do inimigo nas nossas vidas, na vida da igreja. Porém, quando o Senhor nos mostra, isso é denunciado, isso já é porque o Senhor está agindo, o Senhor já está operando. E assim, embora nós estejamos numa época onde isso ia acontecer, o Senhor Jesus já dizia, quando Ele estava no nosso meio, que no final dos tempos isso ia acontecer. Nós sabemos, o amor de muitos esfriaria, se o tempo não fosse abreviado, nem aqueles que estariam sendo salvos, eles seriam salvos, na verdade, porque seriam tempos muito difíceis, muito trabalhosos, como diz o meu pastor, tempos trabalhosos. Então, quando isso é denunciado, é que algo já está sendo feito no reino espiritual, ou no plano espiritual, como você queira dizer, como você queira chamar. Então essa denúncia que eu quero fazer hoje, ela é tema inclusive de um curso que nós damos, uma palestra. Eu digo curso ou palestra porque há igrejas que pedem um curso, há igrejas que querem somente uma palestra de ali um dia, 1h30, 2 horas, mas há igrejas que pedem que seja um curso, é um pouquinho mais extenso, umas 3 aulas, 4 aulas no máximo, apostilada. Isso aqui é só uma parte da apostila que não está encadernada, mas a apostila é encadernada, bonitinha e tal. Aqui é mais ou menos como se fosse só um rascunho. E o tema de hoje, você que viu ali na descrição, é o círculo de oração. E a denúncia é: o círculo de oração está deixando de ser círculo de oração para se tornar um grupo de louvor das irmãs. Nós sabemos que o círculo de oração, através dos tempos, ele vem sendo uma ferramenta maravilhosa. Ele vem sendo assim uma arma poderosíssima na mão das igrejas, para que elas venham a crescer, para que elas venham a se desenvolver, que elas venham a fazer um trabalho evangelístico, missionário, um trabalho de pregação da palavra, um trabalho de auxílio, de amparo aos irmãos, de acolhimento. Então o círculo de oração, basicamente, base dele, através da oração, está abençoando esses ministérios, esses trabalhos da própria igreja, e orando também pela comunidade, o entorno de onde se localiza a igreja, não é? E, enfim, é um trabalho maravilhoso. Porém, o inimigo, ultimamente ele não vem assim querendo a linha de frente já chegar com tudo para destruir. Ele vem tendo uma estratégia muito diferente, muito inteligente, que é se infiltrar no meio dos trabalhos, no meio dos ministérios, e ali, pouco a pouco, ele ir minando aquele serviço e minando aquelas práticas, e aí aquele ministério vai ruindo. Ele vai colocando ali as artimanhas dele, os planos dele em prática, e a coisa, quando a gente repara, provavelmente não dá mais tempo, já foi, já está num estágio, num jeito que já complicou tudo. Então a gente usa esse canal hoje da teologia, aqui da nossa
o nosso canal mesmo, né? Aqui nessa ferramenta para estar denunciando. Lembrando que se você é pastor, líder de igreja, dirigente de círculo de oração e tem interesse de saber um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, inclusive levar para a sua igreja esse tema, um seminário, um curso ou uma palestra, nós vamos deixar os contatos aqui para que você venha a estar fazendo essa parceria conosco, tá? E como a gente sempre diz, tudo isso é de graça, tá? Tudo isso é gratuito. Então, nós vamos começar alguns tópicos aqui, alguns pontos só, abordando alguns pontos para que a gente venha entender o que está acontecendo, né? Eu hoje estou aqui, já que o tema é esse, círculo de oração, e círculo de oração que nós conhecemos através dos tempos na igreja, ou na denominação aqui eu faço parte, e uma denominação muito grande dentro do Brasil, as Assembleias de Deus. O círculo de oração que nós conhecemos geralmente são grupos de irmãs da igreja, que elas se reúnem em um dia específico da semana ou 2 dias, dependendo da igreja, e aí elas têm um trabalho nesse dia exclusivo para o círculo de oração, tá? E dentro desse trabalho, a ministração da palavra, há um louvor e adoração, e há o principal, que é orar pelos vários temas que a própria comunidade, a própria igreja vai estar passando para elas, né? O próprio Espírito Santo também vai direcionar tudo isso. O próprio Espírito Santo vai tomar a frente, vai ter a primazia de estar inspirando as irmãs naquilo que elas devem orar, do que elas devem buscar. Lembrando que o Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina, desde a oração até os rudimentos básicos, mais necessários da palavra do Senhor, para que nós possamos ser um exemplo de cristãos no meio da nossa congregação, da nossa comunidade, não é? Então, basicamente, o círculo de oração, ele era isso. E para ilustrar um pouco mais, já que o tema hoje é círculo de oração, as irmãs à frente de tudo isso, eu estou aqui com a minha companheira de hoje, quer dizer, minha não, emprestada, né? Minha companheira de hoje, uma Bíblia de estudo da mulher, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia muito, muito, muito boa. Não estou vendendo, não estou fazendo propaganda aqui para vender, não, mas é que para servir como um instrumento para as irmãs e até para os irmãos que queiram. Eu, quando preciso consultar alguma coisa relacionada a esse ministério, eu venho aqui e pego emprestado, peço emprestado para minha esposa, essa Bíblia é dela. Eu presenteei a ela essa Bíblia justamente para incentivar, tendo no meu coração isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Esse perigo que nós estamos vendo aqui hoje. Então eu incentivei minha esposa, a dirigente do círculo de oração da minha igreja também. Nós presenteamos uma Bíblia não igual a essa, mas uma outra Bíblia também de estudo da mulher, mais voltada para isso. E você que é líder, você que é pastor, que é o ministro, que é responsável da parte teológica, principalmente das igrejas, você tem que estar sensível a isso, a identificar nos ministérios, aqueles ministérios que estão assim, meio precisados, vamos dizer assim, de uma ajuda teológica, de uma ajuda bíblica, uma ajuda até espiritual, e você tem que fazer uma força aí para você suprir essas ferramentas para essas irmãs, para que elas venham aplicar, né, no meio ali do ministério que elas fazem parte, tá? Então essa Bíblia é uma das Bíblias muito boas de estudo da mulher, para você ver um tema só, que a gente abre aqui, que está lá no livro de Jeremias. Cada livro dessa Bíblia aqui, ela tem uns estudos voltados para a mulher, voltados para a oração, voltados para esse trabalho, coisas pessoais, coisas psicológicas, coisas do dia a dia, a vida em família e tudo mais. Como eu disse, eu não estou fazendo propaganda aqui, com interesse de vender nada, mas
eu estou mostrando para você uma ferramenta muito boa. Eu sei que tem outras Bíblias também que tem muita coisa boa, mas essa aqui é que nós conhecemos, é que, né, enfim, pesquisando a gente viu que encaixava bem na necessidade do momento, né? Então, assim, aqui no livro de Jeremias, na altura do capítulo 33, tem um boxzinho, olha que legal. Você que é fissurado em Bíblia aí, tem um boxzinho e diz assim: oração, ó, círculo de oração, firme nas promessas de Deus. Então a oração dá firmeza nas promessas de Deus para o nosso coração, não é? Quer ter um coração firme? Então ore. Quer ter um coração tranquilo, um coração firmado na palavra, na rocha? Então ore a Deus, converse com Ele, tenha essa prática. Então, só para você ver uma introduçãozinha aqui, ó, a oração é um dos meios pelos quais o cristão se apropria das promessas de Deus. Olha lá, por meio dela, ou seja, da oração, o Senhor revela seu caráter, suas bênçãos e suas promessas aos cristãos. Ó, só 2 linhas que eu li aqui para você ver. Aí tem as referências, ele cita alguns versículos e tal, para você depois ir lá buscar, que são temas em cadeia, temas que são relacionados, depois você vai ver outras coisas. E aí aquilo que eu falei, né? Para a mulher nas várias frentes da vida pessoal dela, também na vida ministerial, a vida profissional e tudo mais. Então vale a pena, é uma Bíblia muito boa. Já começa por aí, investir naquilo que realmente vale a pena, né? Investir nos ministérios que nós sabemos que são peças-chave na nossa congregação, tá, irmãos? Então, assim, versículos que nós citamos nessa Bíblia, né? Como a gente sempre começa os nossos vídeos com versículo, nós vamos aqui citar para você, né? O Mateus 7,7, que é aquela parte que diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Lembrando que nós estamos falando de oração, círculo de oração, não é? Mateus 7,7, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, né? Batei e abrir-se-vos-á, ou seja, através da oração, não é? Você vai conseguir isso. O próprio Mateus 21:22 diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que você pedir em oração, crendo, você receberá. Isso para uma pessoa. Imagina um grupo de pessoas reunidas num dia específico, num local específico, com o mesmo propósito, pedindo. Nós, lendo a palavra de Deus, na nossa leitura, né, da palavra de Deus, ali no Novo Testamento, no início ali da igreja, né, um pouco ali no início do livro de Atos, a gente vê que a igreja permanecia em oração, na comunhão, e sempre quando tinha algum evento naquela época, a igreja estava orando. Quando o negócio dava certo, é porque a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Então, quando a igreja era perseguida, o que eles faziam? Eles não iam, se enfiava cada um num lugar e ficava chorando e lamentando, eles se reuniam para orar. Nós vemos aí através de outras leituras, outros estudos, né? Vendo também aquela passagem que a igreja estava orando quando um dos apóstolos estava preso. Nós vemos que a oração ela pode muito, os efeitos da oração eles são maravilhosos, não é? Então, em outros tipos de leitura, livros aí de biografias, livros de história sobre a igreja, sobre mártires, sobre pessoas que fizeram parte aí do caminhar cristão, nós podemos ver, não é? Por exemplo, tem um livro que fala que a igreja na China, onde todo mundo fala hoje da China, ela é uma igreja que é escondida, uma igreja subterrânea ainda, uma igreja onde eles se reúnem todos os dias da semana para orar, para interceder, para que Deus venha abrir aquelas cortinas de ferro, aquele céu de bronze, para que eles possam ter um evangelho mais livre naquele lugar, não é? É muita perseguição, muita, olha, irmão, só lendo esses livros, relatos desses irmãos missionários, e tem outros
países também, a própria cortina de ferro na época, né? A própria União Soviética, outros países do Oriente, próprios países que são muçulmanos, islâmicos, tal. A igreja permanece, mas ela permanece em oração, ela permanece em intercessão, ela permanece em busca para que Deus venha, uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra espiritual em oração, para que Deus venha a dar vitória ali para aqueles irmãos nossos, para aqueles povos, não é? E aqui um país que nós temos tudo, nós não somos perseguidos ainda, porque nós vamos ser perseguidos um dia, isso com certeza. Estamos no ano de 2021 e já começamos aí algumas perseguições meio escondidas, meio veladas, meio, né, por baixo do pano, mas a gente já sabe que tem muita coisa aí e isso só tende a piorar. O mundo não gosta da igreja, isso é um fato. O mundo odeia a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E sendo alguma coisa de Cristo, só o simples fato de pronunciar esse nome, o mundo já odeia. O próprio Senhor Jesus falava que o mundo odiaria vocês, ou a gente, né, odiaria a gente, porque primeiro odiou a eles, a Ele, ao Senhor Jesus. Então tudo que é relacionado a Ele, né, o mundo se opõe. Então se nós somos deles, nós estamos fazendo o papel que Ele nos colocou para fazer, de fazer o trabalho dele, sermos servos dele, sermos trabalhadores dele. Nada mais natural do que o mundo nos odiar, não é? Então a gente começa por aí. Então esses dois versículos em Mateus, né, o capítulo 7, versículo 7 e o capítulo 21, versículo 22. E o versículo chave que eu quero usar aqui nessa nossa conversa hoje está lá em, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é Efésios, aquela parte sobre a armadura de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estou abrindo aqui na Bíblia do Estudo da Mulher, para você ver como que a ferramenta é maravilhosa, né? Efésios, e aqui, tá vendo, ó, o box, olha o tamanho do box dessa Bíblia, ó, o box, o tamanho. E sabe o que está escrito ali? Batalha espiritual, oração, batalha espiritual. Você que gosta de batalha espiritual, mas uma batalha espiritual de verdade, não essas palhaçadas que a gente vê aí hoje, né? A batalha espiritual mesmo em joelho no chão, oração e tudo mais, você vai gostar de ver aqui. Mas enfim, o versículo é o Efésios capítulo 6, o versículo 14, que é a famosa armadura de Deus, que diz assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. E aqui eu chamo a atenção para esse versículo, olha que interessante. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Façam tudo isso orando a Deus. Conexão, oração é conexão com Deus. Não tem como você ter conexão com Deus sem orar. Orar é conversa, orar é um bate-papo, orar é se dirigir ao Senhor e conversar com Ele, para que Ele possa te dar a direção a que seguir, para que Ele possa te dar ali as receitas, as diretrizes, não é? Os conselhos, os toques que você tem que receber para poder continuar nessa luta, nessa sua vida, na batalha, no ministério, em qualquer área. Então, tendo essa conexão com Deus, a coisa flui. Se você não tiver essa conexão em oração, então não tem como, não adianta, né? E olha que legal, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. Esse versículo
principalmente essa parte final, orem sempre por todo o povo de Deus, ele é o tema, ou deveria ser o tema principal do ciclo de oração. Porque quando nós estamos orando, buscando a direção de Deus, conectados com Ele, é como se Deus falasse assim: o que vocês desejam, meus filhos? Estou ouvindo, pode me pedir. E aí a gente começa a pedir pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelos nossos pastores, pelos nossos ministros, pelos irmãos que estão na igreja, já os membros, os frequentadores. Aí pedimos pelos irmãos que estão vindo para a igreja, que estão ainda fracos na fé. Nós pedimos para Deus fortalecê-los na fé, para que eles possam permanecer na igreja. Nós oramos para que os irmãos que estão meio perdidos aí encontrem a nossa igreja, eles vejam as portas da igreja abertas, eles sintam no coração o desejo de entrar, e uma vez entrando eles possam receber ali o conforto, o consolo da palavra de Deus, né, através dos louvores, através da pregação, acolhimento dos irmãos, né, a igreja promover ali através da oração, para que Deus venha a fortalecer essas pessoas que estão vindo na igreja, que estão entrando na igreja, fortalecer também aqueles irmãos em variadas frentes, né, de trabalho, missionários que estão no campo trabalhando, a igreja ali como retaguarda, orando, intercedendo para que Deus venha a dar força, coragem, vigor, ânimo para aqueles irmãozinhos que estão ali trabalhando no ministério missionário, né? Então isso são algumas só das coisas que o ciclo de oração ele tem que se ocupar, ele fazer. E quando a gente olha essa função principal do ciclo de oração, a gente quase não vê tanta importância comparando com essa, tá, irmão? Não é que não tem importância, mas comparando com essa, a gente não vê como eles darem mais importância a outras coisas dentro do ministério. Por exemplo, a festividades, não é? A outra coisa, ensaio de música, né? E nós vamos ver isso aqui no nosso estudo. Então, o círculo de oração através dos tempos, né? Nós falamos aqui que o círculo de oração ele é composto hoje, na grande maioria das igrejas, por irmãs, né? Até porque existem mais irmãs do que irmãos, homens, na igreja. Se a gente for ver, é uma coisa assim que a gente até fala, né, com os nossos alunos, os pastores, os nossos amigos, a gente fala assim: poxa, você olha para uma sala de aula, por exemplo, de teologia, de escola bíblica, você olha para uma sala de aula, dá até uma tristeza. Nós que somos homens falando, dá até uma tristeza, porque os homens quase não existem ali, né? O número de homens é a metade do número de mulheres, não é? Sendo que não é que era para ser o contrário, mais homens do que mulheres, mas era para ter uma quantidade maior de homens. Então cadê os homens? Os homens estão fora da igreja, irmãos. Os homens não querem compromisso, os homens não querem trabalho ministerial, não é? Então as mulheres, elas abraçam mesmo o trabalho ministerial com unhas e dentes, né? Com todas as ferramentas que elas têm, elas abraçam mesmo. E isso é uma bênção que nós recebemos, e é uma coisa que Deus ele se agrada demais de ver o esforço das irmãs em trabalhar. Eu costumo dizer que uma das colunas principais da igreja, claro que a coluna principal é a palavra do Senhor, né? Mas em termos de ministério, o ministério da pregação é a coluna principal da igreja, né? Claro que Cristo é o dono da igreja, o Espírito Santo é o que enche a igreja, é o que dá vida à igreja, mas em falando de coluna, né, o ministério da pregação, o ministério da palavra é a coluna da igreja, e a segunda coluna da igreja é o ministério de oração. Não tem como correr, né? Para a igreja se sustentar, nós estamos falando como uma forma assim eclesiástica mesmo,
para a igreja se sustentar, ela tem que ter a palavra, tem que ter oração. Não tem como, você entendeu? Não tem como. Então o inimigo, sabendo disso, ele vem minando, ele vem se infiltrando no meio dos círculos de oração e vem tentando mudar primeiro a característica interna do círculo de oração, para depois ele destruir. Então isso é uma coisa que ele faz, ele entra, é o famoso cavalo de Troia, né? Você sabe muito bem da história que diz, né? Fizeram aquele cavalo, colocaram os soldados dentro e presentearam para a cidade inimiga. Aí eles foram, acharam bonito, porque o cavalo era o símbolo de poder, inclusive era um símbolo deles, não é? E pegaram, colocaram para dentro esse cavalo, acolheram, viram como uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa interessante. Vamos trazer para dentro das nossas portas. E trouxeram, e na calada da noite, não é? Os inimigos saíram e destruíram a cidade. Então isso tem acontecido nos nossos ministérios, nas nossas igrejas. Algo de bonito, algo de interessante é visto lá de fora, e aí a pergunta é: por que não colocar dentro das igrejas? Por que não colocar no ministério? E aí quando aquilo entra, o que acontece? Ele é uma armadilha, uma arapuca do inimigo, na grande maioria das vezes. E aí o que acontece? A destruição do ministério, tá? Então, um ministério que antes ele era feito para oração e intercessão, você sabe que oração é uma coisa, intercessão é outra. No curso nós dizemos muito bem o que é. Tem igrejas aí que não sabem o que é isso, oração e intercessão, né? Eu costumo dizer que é mais ou menos assim: uma delas é uma faca, a outra é uma bazuca, vamos dizer assim, né? Então, para algumas coisas é uma, para outras coisas específicas é aquela outra, aquela segunda. Você entendeu? Então, oração e intercessão, né? No nosso curso, na nossa palestra, nós dizemos bem o que é uma, o que é outra, e aí as igrejas ficam de boca aberta e falam: puxa, eu pensei que não era desse jeito. Mas é assim, exatamente. Temos que ter ferramentas, temos que ter armas para isso, porque na verdade é uma guerra. A Bíblia fala que há uma guerra, primeiro dentro de nós, a nossa carne contra o nosso espírito, e em segundo, uma guerra espiritual, as forças e as potestades do mal nas regiões celestiais contra os próprios filhos de Deus, contra a própria igreja. Se não fosse assim, o próprio Jesus não tinha falado, né, que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, né? Então aí uma batalha terrível. Então, o que era o círculo de oração, que tinha o objetivo de oração e intercessão, ele na caminhada ele passou a mudar o seu foco. Nós vemos que um círculo de oração ele tem algumas coisas. Por exemplo, né? Um círculo de oração era feito num dia, era escolhido um dia, e aí naquele dia, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas, quantas horas fossem, não é? Eles dividiam aquele tempo em assim, uma palavra, né? Uma pequena palavra de introdução para a meditação. Aí a líder, aquela irmã que está ali com o cargo, né? Ou com a função de liderar aquele ministério, aquelas irmãs, ela trazia uma palavra. Não liga não, tá, irmãos? Algum ser aqui, liga o som do carro bem na frente da igreja aqui, que é só ver as luzes acesas e eles fazem isso, né? Então, sabe como é que é, né? É guerra, é batalha, irmãos, 24 horas. Então, vamos fazer o nosso papel. Então, tinha uma palavra, era trazida uma palavra pela líder, pela dirigente, e essa palavra era explicada, era ensinada, né? A doutrina que estava ali por trás daquela palavra, daquela leitura, era explicada para as irmãs sempre no foco do que? Envolvido com o ministério feminino, envolvido com o ministério de oração, envolvido com alguma coisa que o Espírito Santo inspirou aquela líder. Daí a líder ter que ser uma pessoa que estuda a palavra,
uma pessoa que esteja matriculada no ministério de ensino, ou numa escola bíblica dominical, ou numa escola bíblica teológica, não é? Que tenha uma prática de leitura bíblica, que seja uma pessoa que tenha a prática de ler, de ler coisas cristãs, coisas evangélicas, né? Uma leitura saudável, uma leitura sadia, para que puder trazer aquilo como ensino doutrinário para as irmãs, né? O que a gente vê aí são dirigentes de círculo de oração que passam o dia inteiro na TV. Nós falamos isso porque nós sabemos. O dia inteiro na TV, assistindo, sabe de tudo, né? Sabe de tudo, de informação, desses programas malucos que passam na televisão, disso, daquilo, outro. Sabe tudo, detalhe, quem é fulano, quem é ciclano, quem é beltrano, não sei o que, tal. Informações fúteis. Mas o básico mesmo do estudo, de trazer uma coisa coesa, uma coisa sólida, biblicamente falando, para o grupo, para o círculo de oração, aí fica difícil, não traz, né? Então, como assim? Por isso que a líder do círculo de oração tem que ser uma pessoa que esteja envolvida com a palavra, porque se não estiver envolvida com a palavra, não adianta. E aí a gente fala, né? Aqui vários estudos, temas, conselhos, toques, pequenos estudos, né? Coisas bem rápidas, pequenos estudos para trazer para a própria pessoa, para a própria dirigente, e depois ela, assim, inspirada pelo Espírito Santo, trazer isso para a igreja. Então, o ciclo de oração dessa forma, uma pequena palavra de introdução e logo depois ali a oração em si, né? Lembrando que, para quem não sabe, esse círculo de oração que a gente conhece hoje começou, acho que no ano de 1942, com uma irmã chamada Albertina, lá no estado do Pernambuco. Ela, buscando de Deus a cura da filha dela, ela juntou algumas irmãs ali de confiança na igreja, né? Chamou algumas irmãs de confiança para orarem na própria igreja e também na casa dela, por essa filha dela. Então aí aquilo foi se intensificando. As irmãs, você sabe, quando elas descobrem alguma coisa assim, que outras irmãs estão envolvidas, elas querem ajudar, elas são muito solícitas, elas são muito assim, como a gente pode dizer, elas são muito fiéis àquilo ali, quando é em relação à ajuda, a cuidado. Então aquele círculo de oração que começou com 7 irmãzinhas, né, um número assim aleatório, né, 7 irmãzinhas, aquilo foi multiplicando para 15, para 20, para 30, e chegou um certo momento que era tanta irmã ali naquela reunião que elas tiveram que transferir da casa dela para a própria igreja, uma salinha e tal, para continuar as orações ali. E no meio dessas orações, você sabe como que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai, se você pedir, por exemplo, por uma pessoa, o Espírito Santo vai falar assim: não, mas tem mais gente precisando, então se é para aquela pessoa, já vamos incluir mais uma, e aí inclui mais outra, inclui mais aquela. Daqui a pouco você tem um leque de pessoas que você está intercedendo. Começou a intercessão por uma pessoa que era a filha dela, depois aquilo virou para a igreja inteira, para a liderança, para os movimentos, para os novos convertidos, para as pessoas que vinham para a igreja, para que Deus abrisse o coração das pessoas que passavam na frente, pelo evangelismo, pelas missões. Então começou assim a oração com uma pessoa, e aí depois abriu-se um leque de alvos para a bênção do Senhor, através do ciclo de oração, né? E Deus começou a operar, irmãos. Deus usou até uma irmã com profecia, depois você pode até ver nos livros da CPAD, tem ali a história dos círculos de oração, né, no início. Então usou uma irmã com profecia para falar que aquilo era uma coisa que Deus era um plano de Deus, de começar uma grandiosa obra através daquelas irmãs ali, mais especificamente pelaquela irmã Albertina. E hoje é o que é. O círculo de oração, ele está presente no mundo inteiro.
no planeta inteiro, né? Então você pode ver, principalmente nas igrejas do interior, você chega lá e fala assim, que dia que é o círculo de oração? Ah, tal dia. As igrejas que você vai, as antigas, você chega dentro delas e você olha nas paredes, está lá aquele quadrozinho, né? Círculo de oração, as irmãs gostam de dar aquele nome, né? El Shaddai. Círculo de oração é Rosa de Saron. Círculo de oração é o rei está voltando. Não, tem tanto círculo de oração. A gente fica tão feliz quando a gente vê. Aí quando você vai conversar com a dirigente, aí você vê que a dirigente fala assim, nossa, que bênção, né? Irmãzinha entendida da palavra de Deus, uma irmã espiritual, né? Quando você olha as irmãs ali, que elas vão ensaiar, aliás, vão entregar, né, algo para Deus, geralmente em forma de louvor, elas vêm aquelas irmãzinhas, e nossa, você até se emociona, eu até me arrepio, quando a gente vê aquelas irmãzinhas, né, já meio de idade, né, muitas delas já meio de idade, com aquele cabelinho, né, aquele coquezinho, aquela roupinha, né, bem de senhorinha, né, e aí quando você vai conversar com a irmã, fogo puro, labareda pura, né, irmã com experiência de batalha espiritual, irmã com experiência em oração, em guerra, em tirar almas da mão do inimigo, sabe, aí você se alegra. Mas pensa que o inimigo, ele gosta disso? Não. Aí ele criou esse algo, né? Então, começou assim, o círculo de oração, né? Em 1942, ó, quanto tempo faz? Isso eu digo dentro das igrejas de Assembleias de Deus, né? Que é o que ficou mais famoso, que é o que ficou assim mais, mais assim visível para nós. Claro que tem outras igrejas que tem o círculo de oração, acho que até um pouco mais antigo, né? Igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, tal, né? Estamos falando especificamente das Assembleias de Deus, mas eu creio que outras frentes também foram abertas em outras denominações, não é? Então era bem isso, tá, irmãos? Então o círculo de oração, ele vem disso daí. É daí que vem os cadernos de oração, é daí que vem a subida a um monte para orar, é daí que vem aquelas festividades e tal, mas são tudo coisas secundárias, né? Porque o principal é um dia na semana, um horário específico, um dia específico, as irmãs reunidas, uma leitura da palavra, a oração e, né, logo depois ali para consagrar o trabalho do dia, para agradecer o trabalho do dia, a presença do Senhor, um louvor, uma adoração em homenagem a Ele, que é dono de todas as coisas, não é? Mas aí, o que acontece? Ao passar do tempo, a coisa foi mudando. Lembra que eu falei? O inimigo, ele foi se infiltrando dentro do círculo de oração, e aí ele foi, qual é o alvo? Qual que é a base principal do círculo de oração? A oração. E ele sabe que quando o crente se ajoelha e clama ao Senhor por misericórdia, o Senhor não pensa duas vezes, Ele manda os anjos, irmão. Manda os anjos, desce o poder, vem a vitória, esteja o demônio que estiver envolvido com aquilo, a potestade que estiver, o Senhor, quando Ele manda, acabou tudo aquilo ali. O inimigo não quer, né, irmãos? O inimigo não quer, de jeito nenhum. Eu até penso, isso é uma coisa minha, que por que as igrejas estão frias hoje? Porque falta oração. E falta oração de quem? Do círculo de oração. Porque se o círculo de oração ele é uma coluna importantíssima da igreja e ele perdeu de ser o sal, vamos dizer assim, então ele não tem mais importância nenhuma, né? Eu costumo dizer que o inimigo ele conseguiu tirar a oração, conseguiu tirar a palavra das irmãs e no lugar deu um microfone para elas. Então assim, tirou uma guerreira, tirou uma batalhadora, tirou alguém em linha de frente para transformar em um astro pop, em um ídolo pop, numa cantora, né? Então é o que a gente vê nos dias de hoje, tá, irmãos? Então
esse vídeo é basicamente para isso. Você olha aí como está o círculo de oração da tua igreja, você que é pastor, você que é líder do ministério, dá uma olhadinha como está o círculo de oração da sua igreja. Eu sei que tem muita igreja que o pastor nem pisa no círculo de oração, mas nem sabe nem quem é líder, né, do círculo de oração. Aliás, não sabe quem é líder, sabe, né, porque na maioria das vezes a líder do círculo de oração é a esposa dele, ou é uma filha, ou é um parente, é alguém que está ali. Isso a gente fala muito na palestra, é alguém que está ali, mas a pergunta é capacitado para estar? É ungido para estar ali? É separado por Deus? Tem a vocação de estar liderando um grupo tão importante? É capacitado para isso? Capacitada para isso? Então a pergunta que não quer calar. Nem sempre a pessoa mais capacitada para um círculo de oração é a esposa do pastor, isso é lógico, né? Nem sempre é a filha do pastor, nem sempre é alguém da família do pastor, e isso o pastor, já que ele não quer confundir ministério com família, né? Como a gente vê por aí que a igreja inteira, todos os líderes de todos os ministérios são família. O círculo de oração é a mulher, o grupo de louvor é a filha ou filho, né? O ministério de ensino da palavra é o outro filho, a tesouraria é o cunhado, eu não sei quem. Não é assim. Nós devemos colocar pessoas que sejam chamadas, que tenham um chamado para isso, pessoas que sejam separadas para isso. Se for por exemplo, um familiar seu for capacitado para isso, tiver chamado para isso, nossa, é maravilhoso, porque aí você já encurta a conversa. Quando você tem, por exemplo, que chamar a atenção de um líder, alguma coisa, você já encurta aquilo aí, porque já é da sua família, você já tem uma, como é que fala? Uma facilidade para chegar na pessoa, né? Então encurta, mas na maioria das vezes não é o que a gente vê. Então isso precisa ser pensado também, né? Divisão de trabalho, divisão de tarefa. Há dirigentes que estão sobrecarregadas de trabalho. Ela é a líder disso, daquilo outro na igreja, e mais a líder do círculo de oração. Então, no próprio círculo de oração há que se dividir, né? Como a gente faz na teologia. Quando a gente abre uma turma na teologia, o que a gente faz? Fica o professor como responsável e supervisor geral, mas ele delega uma pessoa para estar diante dos passeios teológicos que a gente faz, né? Visitar um museu da Bíblia, fazer uma viagem missionária, alguma coisa assim. A gente delega para essa pessoa, delega um secretário para a escola de teologia para estar lidando com a papelada, não é? E outros secretários e ajudantes que tiver que ser delegados ali, para dividir a responsabilidade, para não ficar o dirigente sobrecarregado. Então nós vemos ciclo de oração que não é assim, né? Não é desse jeito. A pessoa quer bater o pênalti, né? Correr e agarrar no gol e apitar ainda por cima, né? Então isso não rola. Isso tem que ser uma coisa tão assim, com uma urgência ser resolvido, tá, irmãos? Então era isso. Você sabia que o círculo de oração tem um dia nacional? Você sabia? Põe aqui no comentário se você sabia qual é o dia que comemora o dia do círculo de oração aqui no Brasil. E aí você vai ver como é difícil. A maioria das igrejas não sabe que tem um dia de comemoração, um dia oficial, uma data festiva para o círculo de oração. Tamanha é a importância desse círculo. Tá bom, irmãos? Então, assim, o círculo de oração é importante, muito, muito, muito importante. E mais uma vez, você pastor, líder da igreja, você tem que ver como anda o círculo de oração da tua comunidade, como estão as irmãs, se está sendo feito isso que nós falamos, ministração da palavra, para as irmãs
elas terem um pouco mais de conteúdo bíblico, não estou falando para transformar o ciclo de oração na escola bíblica, tá? Porque para isso tem escola bíblica dominical e escola teológica, tá? Mas assim, trazer uma palavra, está sendo feito isso, um ensinamento para aquelas irmãs, voltado para irmãs, né? Eu costumo dizer que os trabalhos das irmãs tem que ser para as irmãs. Não adianta que nem a gente vê nas igrejas aí, o caboclo quer estar no meio lá, né? O cidadão quer estar no meio das irmãs, ciclo de oração, mandando e diz, não. É irmãs, porque ali elas vão tratar, dentro do círculo de oração, né? Elas vão tratar de assuntos voltados para elas, que são mulheres, assuntos corriqueiros do dia a dia delas. Ali elas vão conversar com as próprias integrantes para ver se uma tem problema, se não tem, está precisando de alguma coisa ou não. Então, se tem um homem no meio, já fica uma coisa mais engessada, não é? Então, é um negócio que assim, esporadicamente, festa, convida um pregador, né? Para dar um ensino específico, convida-se alguém, né? Um homem para estar ministrando, mas o dia e horário é delas ali, né? O dia e horário é delas. Então tem que ser uma coisa respeitada. Amém, irmãos? Então tem muita coisa. A apostila ela é muito extensa, muito rica, muito recheada, né? E essa apostila a gente pode estar aí levando para a sua igreja, para a sua comunidade, para estar solidificando de novo esse trabalho, né? Reacendendo essa chama importante que é esse ministério, né? Para estar instruindo as trabalhadoras do Senhor nessa área aí, tá bom, irmãos? Então você que é pastor, dá uma olhada como está o seu círculo de oração, vê se elas estão precisando de ajuda, estão precisando de alguma coisa. Às vezes tem igrejas aí que está pequeno o círculo de oração e o espaço que elas estão é um espaço muito pequeno, apertado, né? Eu acho legal porque a gente às vezes vai visitar algumas igrejas que a gente é convidado para ministrar alguma coisa lá relacionada à oração, à batalha, à guerra, essas coisas. Até o próprio essa matéria que nós estamos levando aí, o círculo de oração e a preocupação com os últimos dias, a gente vê que é interessante, né? As irmãs se reúnem, aí dali as irmãs levam um bolo, levam um café, levam um chocolate, levam umas coisinhas para elas comer, né? Aí fica aquela coisa, sabe, tudo bonitinho. Ali elas se reúnem e arrumam a igreja. Às vezes dali saem ideias de festas para a igreja, festividade, de decoração da própria nave da igreja, da própria congregação, né? Dali elas ficam sabendo dos assuntos que precisam de ser resolvidos urgentemente e tal. Então a gente olha assim, a gente fala assim, como nós homens estamos atrasados em relação a ajuntamento, a um grupo, e daquele grupo sai uma amizade, sabe? É como se fosse assim né? Não essa palavra que eu queria usar, mas como se fosse um próprio clube, né? Dali sai como se fosse um time fortalecido, de irmãs que olham no olho uma da outra, que se conhecem. Se tiver que repreender, repreende, se tiver que dar um conselho, aconselha, mas dali, da convivência delas, aí elas se combinam, vão marcar um passeio, vão marcar uma viagem, só as irmãs do círculo de oração. Para quê? Para fortalecer aquele laço de amizade entre elas. Isso é muito bom demais, isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é uma coisa que não tem preço. Deus se agrada demais que as irmãs vivam em união também, né? Então a gente fica feliz quando a gente conhece as igrejas e a particularidade daquela família ali, né? A gente tem informações como o círculo de oração, como elas se reúnem, como elas lidam uma com a outra. E é uma coisa assim, as mais de idade tem as mais novas como filhas, e aí vai, aconselha, acolhe, né? Na semana elas se encontram, elas vão dar um conselho e tal. É gostoso ver isso. As mais novas tomam aquelas um pouco mais experientes como referência, sabe? Então isso é uma coisa que o inimigo ele quer destruir o mais rápido possível. Então não vamos deixar. Então você, pastor e líder das igrejas, invista
nesse ministério tão importante dentro da sua congregação, da sua comunidade, da sua igreja, né? E fique de olho e abençoe e faça melhorias, não é? Ajude as irmãs, conceda um espaço melhor, condições melhores para que elas possam se reunir, né? A igreja dê material para elas trabalharem, material que elas precisam, material de apoio, né? O material de estudo, material doutrinário. Às vezes a gente fala assim, poxa, né? Chegam as irmãzinhas para nós e falam assim, eu queria tanto ler tal livro, que ali é tão bom, aquele livro fala sobre oração, sobre não sei o que, sobre coisa de mulher e tal. Aí a gente vê, fala com um, fala com o outro, ninguém liga, né? A você que é um pastor inteligente, antenado, ligado, você vai lá e fala assim, opa, comprar esse material, presenteia para as irmãs, faz o clube do livro, que nem a gente faz na teologia, compra um e dá para o grupo, e ali elas vão falando, você pega aqui, depois empresta para outro, dentro do grupo ali, um clube do livro dentro do ciclo de oração, né? E a dirigente ela pode incentivar as próprias irmãs a estarem ali fazendo trabalho dentro do próprio ciclo de oração, né? Irmã, você vai trazer aí uma pequena palavrinha, né, de 5, 10 minutos, 20 minutos sobre o tema tal dia, tal, o que você achar, o que você entender. Pode ser? Sim, né? Aquelas irmãs mais fervorosas na oração, né? Põe elas ali para puxar a oração, né? Para interceder. Deus, se a igreja é muito grande, coloca grupinhos ali de 5, 10 irmãs ali orando por um bolo de pedidos de oração, outro grupinho pelo caderno de oração, outro grupinho pelos líderes. Então você tem tanta coisa que você pode fazer, não é? E é só a gente ficar atento, é só querer, tá? Porque às vezes as irmãs estão precisando de ajuda e a gente está aí, comendo mosca, como diz. Tá bom, irmãos? Então Deus abençoe, que possa rapidamente o ciclo de oração ser abençoado, esse ministério ser renovado, restaurado, em nome de Jesus. É o que nós desejamos de todo o nosso coração, que a coisa vá bem, que a coisa se desenvolva, que os problemas sejam resolvidos e que tudo dê certo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que é líder de círculo de oração, um grande beijo no seu coração, minha irmã, que você possa ser fortalecida na misericórdia do Senhor, que o inimigo possa não te tocar, nem na tua casa, nem na tua família, e que você possa ter uma unção, que o Senhor possa te capacitar, te conceder o dom da palavra, te conceder o dom da pregação, te conceder o dom de liderar esse grupo tão importante, te dar ali uma mente de Cristo, um coração de Cristo para você interceder, para você poder aconselhar essas irmãs que vêm, que é irmãs de todas as idades, com todo tipo de problema, com todo tipo de casamento, com filhos, com tanta coisa, às vezes com tanto enrosco, elas vêm, mas elas vêm de coração dedicar ali a intercessão, né, com a própria vida, com a própria alma, interceder e buscar por outras pessoas. Então saiba cuidar dessas irmãs, amá-las. Você líder do círculo de oração, minha irmã, que Deus possa se compadecer de você e te encher com o Espírito Santo e com poder, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.